Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, sou instrutor do curso de refrigeração e máquina de lavar aqui do Portal. E hoje é um vídeo muito especial, um vídeo que eu vou te falar, ele não vai ser muito curto não, tá bom? Por quê? Porque é uma aula que eu coloquei, uma aula de caça ao vazamento. E não fui eu que fiz essa caça ao vazamento, foram dois alunos meus, certo? Dois alunos do meu curso que muito me orgulham, tá certo? E eles fizeram uma caça ao vazamento e eu quero que você veja. Ficou muito legal. É o vazamento quando é na linha de baixa pressão, quando é no evaporador ou na linha de sucção. De quebra, vai ter uma solda de cobre com alumínio que você vai ver. Olha, coisa fina, fina. Só essa dica, é uma aula dentro da aula, eu disse. Tá ok? É uma coisa assim extraordinária. Então tem mais ou menos uns 30 minutos, um pouquinho menos de 30 minutos, mas vai valer a pena. Se você quiser aprender, assiste essa aula. Legal? Por falar em aprender, né? Com os meus alunos, eu conheço os meus cursos, link na descrição, tá bom? Na descrição tem o link dos cursos, dá uma clicada lá, dá uma olhada, é um custo muito, muito acessível e você se torna tão bom quanto esses alunos que eu vou mostrar para você nessa aula. Valeu? E no fim eu volto para dar um parecer final aí. Tchau, tchau! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de refrigeração, em que nós vamos mostrar algumas situações aqui em que você decide se vale a pena pegar esse tipo de serviço. Deixa eu te explicar uma coisa, não é porque você é um técnico de refrigeração que você tem que abraçar tudo que aparece. Você tem que ver, né, calcular aí as batalhas que valem a pena ser lutadas. Você já vai entender do que se trata. Então, é o seguinte, você está com uma geladeira, certo? Com problema, você já percebeu que ela tem um problema de vazamento de gás ou vazamento de fluido refrigerante. Vaza, você coloca dentro de alguns dias, semanas, o fluido vaza. Então o que é que você faz? Você vai fazer a caça ao vazamento. A gente tem nossa aula, né, onde a gente mostra como se procurar um vazamento, separar a linha de alta, separa a linha de baixa, pressuriza, coloca o manômetro, né, vê onde tem queda, então é dessa forma. Então, digamos que você, no caso, você percebeu que o vazamento está na linha do orvalho, né? Aquela linha que aquece ali próximo às portas para não deixar suar a porta. Então, tem a possibilidade de você eliminar a linha do orvalho. E eu recomendo, sempre que você for eliminar a linha do orvalho, você informa o cliente que o vazamento está ali, é por dentro do gabinete, não tem como ter acesso. E quando você elimina essa linha do orvalho, você resolve o problema do vazamento, mas pode acontecer de ficar suando em volta da porta. Então, se possível for, até bola aí um documento para o cliente assinar que ele está ciente que ele concorda em fazer esse serviço. E aí você elimina a linha do orvalho, elimina sim o vazamento. Mas tem uma outra situação quando o vazamento não é na linha do orvalho, e é justamente o tema dessa aula, quando o vazamento é na linha de baixa, na linha de retorno, na linha de sucção, como queira. São três nomes para o mesmo defeito. Tá? A linha de baixa compreende ali o tubo de sucção, compreende o evaporador, né? Tanto o evaporador superior, no caso de uma duplex, quanto a placa fria. Ali a gente chama de linha de baixa. Então, quando você fez os testes de estanqueidade, você determinou que é na linha de baixa. Aí é um problema, porque a maioria dos refrigeradores não tem acesso à tubulação, né? Alguns casos tem.
Recentemente eu peguei, né, nossa assistência aqui pegou uma Brastemp, que era uma frost free. Quando é frost free fica um pouco mais fácil. E no caso dessa frost free, ainda a tubulação, né, o cano de retorno de sucção, o tubo de sucção, era do lado de fora, né, com aquele tubo esponjoso. Então ficou fácil da gente descobrir onde era. Quer dizer, fácil em termos, né? Ficou fácil de chegar até ele. Substituir esse tubo, né? Então quando é uma frost free você consegue fazer o reparo, porque normalmente essa tubulação está exposta. Mas em muitos casos, principalmente geladeiras convencionais, fica embutido e você não tem acesso. Então, eu vou mostrar aí, parece que são 3 situações. E os vídeos, o muito interessante é que esses vídeos eles foram gravados, filmados por alunos do nosso curso. E eu pedi autorização para eles para poder usar esses vídeos, né? Tanto na divulgação no YouTube quanto para fazer essas aulas. E todos eles concordaram. E então já são os alunos, né, fazendo, trabalhando, e eles me mandam esses vídeos, né, para a gente, mandam no grupo, para ver o que o pessoal acha, para dar uma opinião. E foram vídeos tão bons que eu resolvi fazer essa aula para vocês, porque amanhã ou depois vocês vão pegar esse tipo de situação. E eu quero falar alguma coisa a respeito disso, se vale ou não vale a pena você abraçar esse tipo de serviço. Ou se de repente vale a pena você dispensar, diz para o cliente que, olha, não tem jeito. Bom, à medida que os vídeos forem correndo, eu vou deixar a narração dos próprios alunos, por isso eu estou com fone de ouvido, tá legal? Então, o primeiro é um aluno, um dos primeiros alunos do nosso curso. Deixa eu diminuir aqui minha imagem. É o Fernando Suba, ele me mandou essas imagens, são 2 serviços que ele pegou, e à medida que for se fazendo necessário, a gente dá uma paradinha e faz algum comentário a respeito. Eu vou ficar quieto por enquanto. Vamos ouvir o vídeo. Aí eu fiz Bom dia, pessoal. Tudo bem? Deixa eu passar uma situação aqui para vocês. Ó, uma DC44, o cano dela de retorno tava todo podre, até lá embaixo, ó, né? Tava cheio de furo, tá? Eu passei um orçamento aqui pro cliente para fazer a troca desse cano, mais a troca do filtro e mais a recarga de gás de R$450. O cliente não quis o orçamento e perguntou se eu não comprava geladeira. Comprei dele por R$50 a geladeira. Então estou colocando aqui agora o cano de retorno 516, todo em cobre, né? Que ele é originalmente de alumínio. E aqui, ó, pessoal, aqui, né, tá esse cano de alumínio aqui, que é o que vem lá da placa fria, tá? Então eu vou ter que fazer essa solda aqui. Essa aqui que eu quero mostrar para vocês. Eu sei que tem gente aí que tem medo ainda da solda, né, de alumínio, tá? Então, pessoal, ó, primeira dica para vocês, tá? Antes dele dar a dica, deixa eu falar com vocês agora um pouquinho. O seguinte. Bom, ele foi, pelo que ele disse, então ele foi para fazer o orçamento, ele descobriu que o vazamento era na tubulação aí de retorno, no cano de sucção, no tubo de sucção, e passou o orçamento para cliente. Então, em primeiro lugar aí, o que a gente vê é o seguinte, quando ele faz o teste, ele não sabe onde é o vazamento, ele sabe que é na linha de baixo, podia ser no tubo de sucção, podia ser na placa fria, podia ser também lá em cima, no freezer. Ele não sabia onde era, então ele começou ali a cavar em volta. É um risco que ele correu de não encontrar nessa situação aí onde está o vazamento. Tá ok? Aí no caso, ele passou o orçamento, ele descobriu com facilidade aí. Quer dizer, facilidade. Ele recortou aquela parte de trás ali, é tipo um plástico que tem um revestimento plástico, então ele recortou. Está enrolado ali para cima o plástico, então depois ele vai colocar poliuretano onde ele cavou, vai fechar o plástico e ninguém vai suspeitar que foi feito esse serviço aí. Vai ficar muito bem feito esse serviço. Porém, sempre tem o risco de não ser nessa tubulação, não ser tão acessível quanto foi esse serviço dele. Tá legal? Aí de quebra ele vai mostrar fazendo
a essa solda. Então fique atento, eu vou soltar o vídeo. Presta atenção, então é uma aula dentro da aula, tá bom? Ele vai mostrar fazendo a solda cobre e alumínio. Foi uma solução. Nós poderíamos aí usar um locking, certo? Uma bucha locking. Se você assistiu nossas aulas sobre ferramentas, você já sabe do que eu estou falando. Mas no caso, ele vai usar a técnica de solda. Presta bastante atenção. Deixa eu te falar outra coisa. Técnica de solda. Eu não recomendo ninguém fazer esse tipo de solda sem ter treinado bastante primeiro. Porque se ele errar durante a execução dessa solda, ele pode danificar de maneira irreversível a tubulação, certo? Então, treina muito antes de fazer esse tipo de solda que ele vai mostrar para vocês. Então, uma aula dentro da aula vale bastante a pena. Vamos lá. Lixar bem o cano, tá? Eu já mostrei aqui o cano de alumínio, ó, bem lixadinho, tá? Bem lixadinho mesmo, escariadinho, a bolsinha feita, tudo certinho, tá? Aí a segunda dica é isso aqui, ó. Limpar o alumínio com acetona, tá bom, pessoal? Então aqui, ó, você pega... Bom, ele vai limpar com acetona. Pode ser acetona, pode ser álcool, tá certo? Pode ser, tem um álcool isopropílico, seria melhor ainda, certo? Essa limpeza é muito importante antes de fazer a solda. Deixa eu deixar o Fernando, nosso aluno. Que aluno, o cara já é mestre, já está ensinando. Bora lá. Você vai uns minutos antes de você fazer a sua solda, você vai limpar com acetona, pra gente tirar todo o hidrogênio que tiver ali no alumínio, tá bom? Aí a terceira dica é vareta com fluxo. Vareta com fluxo, tá? Ó, vamos ver se dá. Ele está mostrando essa vareta agora. É uma vareta especial, tá? Não vai usar aquela mesma vareta que você usa para soldar o compressor. Não vai funcionar, tá certo? Não vai conseguir. É uma vareta especial. Ela vem com fluxo. Então, lá onde vende a outra vareta, você encontra essa daí. É uma vareta para alumínio. Então, ela tem uma risca branca nela, que é o fluxo, tá? Sem ela, você não consegue fazer essa solda. Para ver aí, deixa eu pegar aqui. Olha lá, ó, vareta com fluxo, tá, pessoal? A vareta eu também limpo ela com acetona, porque ela tem que estar limpinha também, tá? Então vamos lá. Vou colocar o tubo ali dentro, já passei acetona, já limpei, tá bom? Maçarico é um turbo tocha mesmo, chama baixa, tá bom? Que legal, ele está usando a chama baixa. Você percebe na boca do maçarico que já está meio vermelha? Isso aí é característico de quando você diminui a chama. Não é a mesma intensidade que você usa quando está fazendo cobre com cobre. Por isso a ponta do maçarico ela fica meio avermelhada. Então, pessoal, vou mostrar aqui pra vocês, ó, finalmente que dá solda. Eu já soltei o maçarico aqui agora. Olha lá, ó, tá? Sem derreter o cano, sem medo. Agora eu vou limpar ela aqui com uma lixinha, daí já mostro o resultado final pra vocês. Aqui, ó, pessoal, já coloquei espuma, ó, nenhum vazamento aqui na solda de alumínio, tá bom? Tranquilo. Beleza? Olha lá como é que ficou, ó. Agora vamos montar esse cano aí dentro, colocar o poliuretano novamente e tá feita a brincadeira. Legal? Bom, deixa eu soltar aqui. Bom, aquela foi uma primeira situação, certo? Então é aquilo que eu falei. Eu vou mostrar outra situação. Depois eu falo.
sobre essa questão de você pensar bem antes de encarar um serviço desse. Legal? Fica até o fim dessa aula, assiste até o fim, que vou dar algumas dicas muito preciosas que vão te ajudar no dia a dia de técnico aí para você não entrar em roubada. Legal? Bom, vamos lá. Aí é uma outra situação que o mesmo técnico, aluno nosso, ele encontrou na sua oficina. Ó, pessoal, eu soltei toda a espuma aqui de trás, né? Vou retirar a placa fria agora, ó. É uma outra Ela geladeira essa, tá? Não é só mesmo. colada. Só colada, tá? Agora eu vou limpar ela toda. Depois eu mostro pra vocês onde é que tá o furo. Pessoal, placa fria aqui dentro da água. E o furo tá aqui, ó. No comecinho do cano dela. Tá lá as bolinhas. Vamos fazer o reparo aqui agora. E vamos instalar tudo de novo. Ok? Bom, deixa eu estabelecer. Eu ainda vou mostrar mais um serviço que um técnico, aluno, é o primeiro serviço dele. E ele fez na própria geladeira dele. Vocês viram como é que é? Então, agora deixa eu falar uma coisa. Por exemplo, se você pega um serviço desse, por exemplo, essa última que ele mostrou. A primeira, no caso, ele encontrou no tubo de retorno, no tubo de sucção. Então, o grau de dificuldade foi menor. Essa segunda, ele começou procurando no tubo de sucção e avançou até chegar na placa fria. O que ele fez ali? Tá, isso daí não está registrado no vídeo dele, mas o que ele determinou que o vazamento estava na linha de baixa pressão. Então ele começou a cavar, tirar o poliuretano para encontrar esse vazamento. E quando ele chegou lá em cima, nessa placa, uma parte, o gás ele vai para o freezer e depois desce ali para a placa fria. Então, para ele descobrir onde estava o vazamento, o que ele fez? Ele dividiu. Vocês repararam que a placa fria tinha uma válvula Schrader? Deixa eu voltar lá para vocês verem. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Deixa eu passar voltar. Lado. Puma aqui de trás. Ó, pessoal, dá uma olhada. O que ele fez? Ele dividiu a linha de a placa fria, ele dividiu da placa do freezer para poder descobrir onde era o vazamento. E aí ele pressurizou e descobriu que era na placa fria. Vocês estão vendo que vai complicando a situação dessa caça ao vazamento? Vai complicando. E daqui a pouco eu vou te explicar direitinho, né? Se deve pegar esse tipo de serviço, se não deve pegar, quando pegar, daqui a pouco. Bora lá. Agora, bom, é um outro aluno nosso que ele pegou uma situação muito, muito difícil, tá certo? Eu vou pedir até, eu vou até tirar a minha imagem daqui. E foi ele mesmo quem filmou, e ele filmou com o celular na vertical, certo? Aí eu girei aqui para a horizontal para ocupar a sua tela toda, mas aí já é uma outra situação. Esse aluno não deu tanta sorte quanto o aluno anterior, que ele já encontrou a primeira ali na linha de sucção, a segunda na placa fria, e nesse caso o aluno é o Cérvulo. O aluno é o primeiro serviço dele, esse daqui. E foi justamente na geladeira dele. A geladeira dele apresentou um defeito e ele lutou até encontrar o defeito. Infelizmente, era um desses defeitos, né, de vazamento do tipo que não vale a pena fazer. Mas como a geladeira era dele, ele queria entender o funcionamento, ele fez esse serviço e eu quero mostrar para vocês, tá certo? Ele foi abrindo a geladeira toda, igual a anterior que eu te mostrei, ele foi caçando, né, a tubulação por toda a geladeira. Só que ele não conseguiu encontrar naquela região. Por quê? Porque não estava lá. Ele encontrou, mas ele encontrou já na área do freezer.
E aí já não valeu mais a pena o conserto, vocês vão ver, né? Praticamente a geladeira foi destruída. Mas aguenta aí, não foi de todo perdido não. Deixa eu soltar aqui para vocês verem. Ele vai estar narrando, ele está conversando com outro aluno no nosso grupo de WhatsApp chamado Rui. Então, de vez em quando ele menciona o nome do Rui. O Rui é um outro aluno que estava junto com ele ali nas mensagens do WhatsApp, dando uma força. Vamos lá, deixa eu soltar aqui. Aí, Rui, saca aí pra você ver onde é que tá o furo. Tá vendo só? O furo tava no evaporador. Você acha que dá pra consertar? Ô, galera, é o seguinte, aí. Eu arranquei o evaporador Ele fora. acabou arrancando o evaporador. Você tem ideia mais ou menos o tamanho do problema. Certo? Aqui é o fundo dele. Como eu vim tirando nessa beiradinha aqui, ó. Já passou daqui já não tem como mais fazer a solda. Exatamente. O que ele está falando é o seguinte: ele veio perseguindo o tubo de retorno. E quando ele chegou ali, é o que ele falou, já não tinha mais. Porque até essa parte onde ele está mostrando, fica ali atrás da geladeira. Você tem como fazer uma solda, você tem como depois tampar com poliuretano. Mas, infelizmente, o tubo avançou para dentro do gabinete, impossibilitando um reparo. Certo? Que arranquei esse evaporador, que aqui tem tudo, não vale o serviço. Demais dependendo. Aí, então é o seguinte, esse aqui é o que entra, faz a volta, né, o que vem. E esse aqui é o retorno já, certo? Só que aqui nessa curva aqui assim, ó, já tá na boca da porta lá, já tá lá embaixo na porta. Entendeu? E olha onde é o vazamento, você tá vendo aqui assim, ó. Vou te mostrar pra você ver o tamanhozinho do furo. Olha o tamanhozinho da criança aí. E tá comido o lugar. Eu não sei se é produto, alguma coisa que colocaram antes. Tem aí. Tem um outro aqui. E tem mais um aqui de baixo, ó. Entendeu? Então é debaixo debaixo dela. Mas aquela parte que tem embaixo aqui assim, entre a porta e o refrigerador, já estava bem danificado. Por fora a gente não via, mas quando eu precisei forçar ela para puxar, aí ela estourou. Tava podre mesmo. Legal? Bom, agora sim, agora vamos conversar, tá certo? Bem, esse serviço valeu a pena, por quê? Porque o Cérvulo, que é o aluno que gravou esse último serviço, é o primeiro serviço dele. Ele não mexia, agora ele mexe. Ele não mexia com refrigeração, o ramo dele é outro, mas aí ele quer virar um profissional da refrigeração e justamente a geladeira dele deu problema. E aí ele resolveu, falou, não, eu vou resolver, eu vou descobrir qual é o problema dela, e ele foi. Tá certo? Ele lutou com essa geladeira, ele já está há um bom tempo lutando com ela, tentando descobrir onde é. Daqui, né, eu tentando ajudar os outros alunos no grupo de WhatsApp, dando uma sugestão, dando outra. Aí ele foi e chegou até esse ponto. Certo? E aí eu antes de gravar essa aula, eu conversei com ele, pedindo autorização para usar as imagens, né, para gravar essa aula. E ele autorizou, falou, beleza, se puder ajudar outros, né, com esse problema, vai ser ótimo. É uma pessoa muito boa, o Cérvulo. E eu conversando com ele, mas ele é muito para cima. Ele disse assim, olha, a partir de hoje, a minha visão de refrigeração é outra, certo? Hoje eu encaro a refrigeração de outro jeito, eu já entendo como funciona. Então, o grande diferencial entre as pessoas é que alguns eles vão se deparar com um defeito desse e vão desistir da profissão. Eles vão chegar e jogar para cima e falar, não, pelo amor de Deus. Talvez você que esteja assistindo nesse momento esse vídeo, você fala, não vou mexer com isso não, vou fazer outra coisa. Meu amigo, esse tipo de serviço não é o tipo de serviço para você pegar e fazer no dia a dia.
Quando você se deparar no dia a dia com um serviço desse, você rejeita, certo? Vai ter alguns serviços que não tem por que você fazer isso daí. Uma, que mesmo que ele desenvolvesse uma técnica, mesmo que nós desenvolvesse uma técnica boa o suficiente para conseguir fazer esse reparo, e você viu que o furo não estava em um lugar só, né? Esse tubo já estava deteriorado. Então é o tipo de coisa que não vale a pena. Mas mesmo que eu tivesse uma técnica que fizesse valer a pena consertar essa geladeira, o custo ia estar tão alto que eu não ia conseguir passar para o cliente. Então o ponto não é esse. O ponto é o seguinte, é que quando o Cérvulo ele se dedicou, ele foi para cima até descobrir o problema, aquilo estava abrindo a cabeça dele, para ele entender do que se tratava. Ele nunca vai fazer isso para um cliente. Assim como o Suba que a gente mostrou na primeira, ele comprou essa geladeira, ele comprou a um preço muito barato. Então, mesmo que não desse certo a restauração daquele tubo, ele podia vender, ele podia tirar o compressor e usar aquele compressor numa outra geladeira, ele podia tirar algumas peças e usar em outras geladeiras, então não era um dinheiro perdido. Então ele compra, e é isso que eu incentivo você, aluno, no início, principalmente você que não sabe nada ainda, está no começo, procura na sua cidade um ferro velho, né? Esses lugares onde você compra geladeira que o pessoal joga fora. E não tem problema se estiver estragada, porque esse vai ser o seu desafio. Você pegar essa geladeira e descobrir o defeito dela e tentar fazê-la funcionar. Se for vazamento, você vai atrás do vazamento. Se for compressor, você troca o compressor. Se for gás, você vai arrumar essa geladeira. O grande segredo, eu diria para você, escolhe uma geladeira de aspecto, que esteja bonita por fora. Porque se você conserta, se você não conserta, você teve uma aula, você vai pagar muito barato. Você vai pagar R$50, por exemplo, numa geladeira dessas. E se você não arrumar, se você não der conta de arrumar, ou se for como essa do Cérvulo, que não deu para arrumar, você aprendeu. E sempre tem a chance de ser alguma coisa que dá para arrumar. Então, é aí onde a experiência, principalmente para quem está começando, para quem ainda não é do ramo, porque boa parte de vocês estão assistindo as minhas aulas, já estão há muito tempo no ramo. Então, para vocês é diferente. Mas para quem está entrando agora, é uma mão na roda, é um presente. Isso que o Cérvulo conseguiu foi um presente na vida dele. Presente por quê? Porque preparou ele para as coisas que vão vir no futuro. Amanhã, quando ele fizer uma caça-vazamento, que ele perceber que é um vazamento desse tipo, por exemplo, ele vai impor um limite ali, olha, até esse tubo eu procuro, certo? Até o tubo de sucção eu vou procurar, a partir daqui não, certo? Então, a grande lição dessa aula foi essa. Então, faz isso. Procura aí na sua cidade um ferro velho, procura com calma, não tem pressa não. Uma geladeira que esteja com aspecto bonito, que mesmo que você não conserte ela, não dê conserto, você vai poder vender as peças depois ou usar, né, uma dobradiça. Você guarda, começa a juntar algumas peças, certo? E se você arrumar, você põe à venda. Vai te dar muito orgulho de você chegar, pegar um negócio que não funciona, bota para funcionar e começa a ganhar dinheiro com isso. Você vai pegando, sabe o quê? Confiança. Confiança que você vai pegar o serviço e vai resolver o problema. Legal? Espero que você tenha gostado dessa aula. E faz que nem o Cérvulo, faz que nem o Fernando Suba. Pega e bota para quebrar. Você vai se tornar referência na sua cidade. Legal? E quando você gravar um vídeo bem legal desse tipo, manda para mim, quem sabe o seu serviço também não vira uma aula aqui no nosso curso. Valeu? Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. E aí, gostou da aula? Beleza? Muito obrigado, Fernando Suba, muito obrigado, Cérvulo, por vocês terem autorizado a gente a gravar essa aula. E você, o que você está fazendo ainda que ainda não se inscreveu no nosso curso? Se inscreve, vai. O valor é muito, muito acessível e você vai se tornar top.
Ó, o Fernando Suba, que você viu, que é o primeiro aluno, ele já está no nível de experiência mais alto. O Cérvulo é a primeira geladeira dele e ele já está arrebentando. Vai se tornar um grande profissional, tá certo? Ouça o que eu estou dizendo. Quer se tornar um profissional? Ganhar a vida como técnico de refrigeração? Faz meu curso. Tá bom? Legal? Bom, like, inscrição, notificações, tudo que você tem que fazer. Estou deixando mais 2 vídeos bem legais aqui no final. E tchau, tchau. Até a próxima. Se Deus quiser. Cadê os 2 vídeos que eu vou deixar? Tá aí. Tchau, tchau. Ou não tchau? Agora sim. Fui.